Oi, pessoal. Hoje eu vou contar para vocês como é que acontece meu atendimento de conversas sistêmicas com cartas associativas. Em primeiro lugar, as cartas associativas são baralhos pintados por artistas plásticos. Esses baralhos já são bastante conhecidos na Europa, Israel, Canadá, onde vários artistas plásticos desenharam seus baralhos e vários terapeutas estão fazendo uso desses baralhos em sessões de psicoterapia. No meu caso, eu acabei criando um exercício específico para usar essas cartas associativas em apenas 2 sessões. Então, vamos supor que alguém me procure e eu, então, com algum medo, ansiedade, uma angústia, alguma coisa que ela queira trabalhar. Eu peço, então, que ela especifique isso numa questão, que a gente possa olhar para uma questão específica. Então, vamos supor que seja uma dificuldade em família, uma dificuldade na harmonia familiar, enfim, mas que incomoda a esta pessoa e que tem coisas que fazem mal a ela. Então, ela vem para essa sessão, que é a primeira sessão dura 2 horas, e eu vou pedir, então, que ela me conte um pouco mais sobre essa angústia que ela sente, esse pesar que ela sente e o que está envolvido nisso. Então, esse primeiro momento dura mais ou menos meia hora, 40 minutos, em que ela vai me contar tudo que a incomoda relacionado a essa questão da desarmonia familiar, por exemplo. E aí eu vou anotar. E nessa narrativa dela, a partir dessa narrativa, eu vou escolher ou eleger alguns elementos que envolvem pessoas, sentimentos, acontecimentos e tal, para a gente olhar mais especificamente para estes. E eu não vou dizer para ela o que eu estou elegendo, para que não a contamine na hora de fazer o exercício. Então vamos supor que eu perceba que é importante colocar o pai, a mãe, a própria pessoa, um sentimento de tristeza, abandono, estresse ou qualquer coisa assim, e algo que ela chama de família perfeita. Então vamos lá anotar como se fosse um outro aspecto, família perfeita e tal. Então, a partir daí, eu peço que ela escolha cartas do baralho, ou dos vários baralhos que vão estar misturados ali sobre a mesa, que cada baralho mostra coisas diferentes, então eles se complementam, né? Eu tenho um baralho que fala de pessoas, animais, situações de vida, paisagens, enfim. E essa pessoa vai escolher sem ver as imagens, ela vai escolher ao acaso. Então, ela vai escolher ao acaso e eu vou pedir assim, então vamos escolher a primeira carta, e aí essa primeira carta eu vou colocar uma etiqueta como sendo o número 1. E na minha lista, eu sei que o número 1 é o pai da pessoa, por exemplo, ou representa a figura paterna e tal. Mas eu não vou dizer para ela. Aí ela vai escolher, então, uma série de cartas que varia de 6 a 8 cartas. E aí eu vou pedir que ela me conte uma pequena história sobre cada uma das imagens, a partir do que ela está vendo nas imagens. E que essa história tenha uma personagem, um acontecimento e um desfecho. E que seja uma história fictícia. O que eu quero nesse momento é que a pessoa se distancie do seu problema, do problema que ela trouxe, e que ela não seja tão racional, que ela possa, então, baixar as defesas e permitir que aspectos mais inconscientes possam aparecer nas histórias. E assim é feito. A pessoa conta aí de 6 a 8 histórias, e depois dessa fase eu vou, então, contar as histórias para a pessoa, uma por uma. Ela vai escutar a própria história, que eu anotei previamente, e tentando anotar com as palavras da própria pessoa, e eu então vou dizer para ela o que ela me contou. Ó, você disse aqui, era uma vez uma menina que morava num castelo, papapá, numa cidade tal, e conto toda a história, e no final eu digo para ela, olha, essa é a carta número 3, e essa carta representa a sua mãe. O que será que isso tem a ver com a figura materna, ou que você recebeu da sua mãe, enfim. Poderia representar um sentimento, como felicidade, ou abandono, ou felicidade em família, qualquer aspecto que tenha sido trazido pela pessoa e que seja relacionado à questão que estamos trabalhando.
E aí, depois disso, então, eu leio todas as histórias, revelamos o que representava cada história, e com isso a pessoa também tem aí alguma revelação, ela percebe coisas que antes ela não conseguia perceber, porque eram aspectos inconscientes e porque, enfim, não eram possíveis antes de serem vistos, e as próprias imagens também são muito poderosas, e é possível então criar uma conexão entre as histórias contadas, entre as imagens, enfim, e a partir dali a pessoa tem muito mais clareza do que fazer para resolver a questão que ela trouxe. Então ela toma uma decisão aí, ou algumas decisões com muito mais certeza, muito mais discernimento. E aí eu digo para ela, bom, terminamos a nossa sessão de 2 horas, então agora eu gostaria que você fosse com isso, pensar nisso, e nós vamos agendar a nossa sessão, nossa próxima sessão, que é a segunda sessão que faz parte do pacote, dentro de 15, 20 dias, porque eu quero que a coisa aconteça na sua vida, reverbere, sedimente de alguma forma, e aí a gente volta a falar sobre isso. E assim fazemos, agendamos aí uma sessão de 1 hora, que vai acontecer 15 ou 20 dias depois, e nessa sessão nós vamos olhar para tudo que aconteceu, para tudo que foi visto, a pessoa vai trazer como ela está se sentindo, como ela lidou com aquilo naquele período, e vamos então fazer um fechamento. Então é isso que eu chamo de conversas sistêmicas com cartas associativas. É um tipo de atendimento que eu faço, que são 3 horas de atendimento divididos em 2 sessões. Uma sessão de 2 horas, mais uma sessão de 1 hora.